Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse momento em que estaremos aqui agora cultuando ao nosso Deus. Peço que no nome de Jesus, aí onde você estiver, você possa adorar ao Senhor comigo, você possa exaltar o Senhor aqui e que juntos nós possamos continuar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Uma vez que o culto ao Senhor não deve ser efetuado apenas quando estamos em conjunto na igreja. O nosso culto tem que ser todos os dias, todos os momentos devemos estar cultuando ao Senhor com as nossas ações e com as nossas atitudes. Eu quero convidar você para que, mesmo aí onde você está, na sua casa, que você possa continuar o seu culto de louvor e adoração ao nosso Deus aqui nesse dia. Então eu convido você que você abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, de número 150, um texto bem conhecido, mas eu gostaria que você pudesse estar abrindo as Escrituras, aí no livro dos Salmos, o de número 150. Nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você está respirando? Então louve ao Senhor, exalte e glorifique a Deus. Apesar, querido, e a despeito de toda e qualquer situação adversa que nós estivermos enfrentando, devemos constantemente louvar o Senhor, devemos constantemente exaltar o Senhor, e eu convido você a fazer isso nessa noite. Convido a você que esteja no nome de Jesus, cultuando ao Senhor junto conosco aqui, e que no nome de Jesus o Senhor seja exaltado e glorificado por meio da minha vida e por meio da sua vida. Gostaria de fazer uma oração de exaltação e de glorificação ao nome do Senhor. Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esse dia, por esse momento ao qual o Senhor nos permite estarmos aqui para poder celebrar o Senhor, para poder, ó Deus, louvar ao teu nome, para poder exaltar e engrandecer ao Senhor, porque tu és digno, ó Deus, de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e a nossa exaltação. Recebe, ó Deus, esse culto que lhe prestamos nesse momento e que, no nome de Jesus, tudo que fizermos seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Querido, convido você que você também possa voltar a alguns livros aí na sua Bíblia, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 13 e o verso 14, aqui nós temos Salomão, quando ele então conclui, ele acaba de fazer a casa do Senhor, ele constrói o templo do Senhor. Sabemos que Davi iniciou e agora Salomão ele dá seguimento, e nesse ponto aqui ele conclui. E Deus então ele apareceu, como diz o versículo 12 aqui do 2 Crônicas 7:12, fala que de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, Deus aqui no contexto em que ele fala então para Salomão, ele diz claramente para Salomão que se ele enviasse os gafanhotos, e se aquele povo, que é o povo que se chama pelo povo dele, se humilhasse, orasse, buscasse e se convertesse dos seus caminhos, Deus poderia então mudar a história daquele povo. Deus poderia sarar o seu povo. Queridos, nós vivemos como um todo, seja a nação brasileira, seja o mundo,
nós temos visto muitas pessoas fazendo o que não agrada ao Senhor, vivendo de uma forma que entristece o coração do Senhor. Por isso eu gostaria de clamar para que você e eu, nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós pudéssemos nos arrepender das nossas falhas, porque nós necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. E só por meio, querido, daquilo que foi feito lá na cruz do Calvário, só por meio do sacrifício de Cristo que foi feito lá na cruz do Calvário, é que nós podemos então obter o perdão dos nossos pecados. Peço que você esteja aí onde você está, orando ao Senhor, clamando a Ele, para que Ele olhe para você com olhar de graça e olhar de misericórdia, para que Ele olhe para a nação brasileira, para que Ele olhe para o mundo com olhar de graça e com olhar de misericórdia, e que Ele então nos perdoe os nossos pecados, e que Ele então sare a nossa terra. E o que é pecado? Pecado como uma expressão aí que nós usamos para ensinar as crianças. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, que não agrada a Deus. Com toda absoluta certeza você já pensou, já falou, já sentiu e já fez alguma coisa que não agradou a Deus. Por isso, peça a Ele perdão dos seus pecados, peça a Ele perdão das suas falhas. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, que estamos aqui, ó Deus, nesse momento de culto ao Senhor. Nós queremos reconhecer, ó Deus, que temos pecado contra o Senhor. Queremos reconhecer que temos feito o que não agrada ao Senhor. Queremos reconhecer que temos entristecido o coração do Senhor. Por isso, Deus, tenha misericórdia. Quando nós pensamos, quando nós falamos, quando nós sentimos ou quando nós fazemos alguma coisa que não agrada ao Senhor. Deus, nos perdoa porque nós temos entristecido o Teu coração. Mas no nome de Jesus, nós somos gratos, porque em Cristo nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós podemos então nos alegrar, porque em Cristo nós podemos obter a redenção dos nossos pecados. É no nome dele, Pai, que nós oramos e desde já lhe agradecemos. Amém e amém. Querido, nós teremos um período de louvor, de adoração ao Senhor com a nossa irmã Samara. Peço que você possa continuar conosco, continuar cultuando ao Senhor conosco, e que no nome de Jesus você, a sua família, os seus amigos também sejam edificados com esse culto que estamos aqui prestando a Deus. Deus te abençoe e continue aí acompanhando com ela agora esse momento de louvor e de adoração ao Senhor. Olá, meus amados irmãos da IPCMR. Hoje eu estou aqui para mais uma vez nós continuarmos a prestar culto ao nosso Deus nesse momento de louvor. E por isso eu quero convidar você e a sua família que estão aí na sua casa a continuar a elevar os seus pensamentos ao Senhor, pensar a respeito das coisas do Senhor, para que juntos nós possamos realmente prestar uma adoração que seja feita em espírito e em verdade. E cante aí junto com a sua família, mesmo na sua casa, nada pode te impedir de adorar o Senhor. Amém? A primeira canção que nós iremos cantar hoje, Ele é Poderoso. De fato, meu irmão e minha irmã, nós podemos ter essa certeza e esse descanso de que o nosso Deus, Ele é poderoso, que Ele é um Deus que guarda o seu povo, que peleja por nós e que já nos deu a maior vitória, né? Porque Ele venceu a morte na cruz. Por isso eu e você podemos ter vida e podemos cantar e adorar a Ele. Vamos juntos?
Meus irmãos, agora a próxima canção é a música Poder do Teu Amor. Que essa canção possa desafiar o seu e o meu coração a nós confiarmos de fato no poder do amor do Senhor sobre as nossas vidas, a nós confiarmos que esse amor nos transforma, que esse amor tira o medo dos nossos corações, que tira a ansiedade, que tira de nós o velho homem, né? Que em nome de Jesus o poder do amor do Senhor possa alcançar o meu e o seu coração e gerar confiança, né? Confiança que nós devemos ter somente no nosso Senhor. Vamos juntos cantar a Ele. Deus, obrigada porque a nossa transformação não provém de nós, Pai, mas provém da ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, te louvamos pela oportunidade de podermos adorar o Teu santo nome, de podermos cultuar e louvar ao Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Seu amor possa de fato transformar os nossos corações, possa, Senhor, refrear o medo, a ansiedade,
Que de fato, Senhor, nós possamos confiar no Senhor. Que toda a nossa confiança, Pai, esteja voltada para Ti. Que os nossos olhos, Senhor Deus, estejam no Senhor, ó Deus. Que na Sua palavra, Senhor, possamos nos alimentar e também nos alegrar, ó Deus, por saber que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, Deus rico em perdoar, um Deus que detém todo o poder e todo o conhecimento. Obrigada, Senhor, porque nós podemos servir a Ti. Nós Te louvamos, Pai, e oramos no nome santíssimo de Jesus Cristo. Amém. Convido você agora que, no nome de Jesus, nesse momento de reflexão que teremos da palavra do Senhor, convido que você abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. E gostaria que você acompanhasse a leitura e que, no nome de Jesus, o Senhor possa nos abençoar nesse momento de reflexão da palavra dele. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da sua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres que todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que nós rogamos ao Senhor, que Tu fales ao nosso coração nesse momento e que sejamos edificados com a palavra do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Querido, eu queria iniciar esse momento de reflexão fazendo algumas perguntas para você. E a primeira pergunta a qual eu gostaria de fazer é: o que traz alegria no seu coração? O que te motiva a viver?
Será que o que traz alegria, o que te motiva a viver nesse mundo é a sua esposa, os seus filhos, uma condição financeira boa que você tem? Será que é a sua fazenda? Será que são os seus carros? Será que é a paz, é a tranquilidade que você tem no seu lar, no seu aconchego? O que traz motivação para a sua vida? O que traz alegria no seu coração? Será que é a conta bancária azul? Será que é o que tem alegrado a sua alma? O que tem alegrado o seu coração? Pensou nisso? O que tem te alegrado? O que tem sido um motivo para a sua alma? Pensou? E se Deus resolvesse tirar tudo aquilo que te motiva? Se Deus resolvesse tirar tudo aquilo que lhe traz alegria, será que você ainda continuaria a viver? Nós estamos vivendo dias, queridos, em que já em alguns países, muitas pessoas que se motivavam com as coisas terrenas, essas coisas lhe foram tiradas. Muitos estão desempregados, muitos estão com suas empresas falidas, muitos estão passando já a necessidade. E como você está? Será que você ainda tem se alegrado no Senhor? Será que você ainda tem se motivado no Senhor, apesar e a despeito de lhes estarem faltando algumas coisas? É a respeito disso que nós vamos refletir nessa noite. Quando nós olhamos aqui para o livro do profeta Abacuque, nós podemos ver que esse profeta ele está em uma espécie de um diálogo com Deus. Mas quem foi Abacuque? Como eu disse, Abacuque foi um profeta que viveu na mesma época dos profetas Naum e Sofonias. Foi nesse tempo, aproximadamente por volta do ano 612 a.C., que os babilônios derrotaram os assírios e eles então se tornaram o império mais poderoso do mundo. O profeta, então, Abacuque, ele vê o perigo que o povo corre e não entende como é que Deus estava permitindo que os babilônios, um povo mau, um povo cruel, pudessem então estar oprimindo o povo de Deus. Deus, ele diz para o profeta que viria o tempo em que ele estaria castigando os inimigos do povo dele. Viria o tempo e viria a hora certa e que ele deveria esperar com paciência, porque Deus iria castigar os inimigos do seu povo. Os maus seriam castigados e aqueles que fossem fiéis ou que permanecessem fiéis, crendo e confiando no Senhor, iriam viver. Abacuque, queridos, como disse há pouco, ele fez diversas perguntas para Deus. Ele questionou a Deus sobre a injustiça, sobre a corrupção na sociedade dele. O profeta Abacuque, no capítulo 1, dos versos 1 ao verso 2, ele então faz esses tipos de questionamento e Deus o responde. Mas Abacuque não estava preparado para receber a resposta que Deus havia dado para ele. E a resposta de Deus consistia em dizer que ele planejava enviar os babilônios para destruir a cidade e o povo, o qual Abacuque estava ali representando. Podemos ver isso no capítulo 1 de Abacuque, nos versos 5 ao verso 11. Mas, nos versos, capítulo 1, verso 12 ao verso 17, Abacuque fica espantado. Abacuque fica pasmo com a resposta de Deus. E por mais que a sua própria sociedade fosse uma sociedade ruim, por mais que o povo de Judá não estivesse vivendo como deveria estar vivendo, os babilônios eram piores. E Abacuque, então, é um tipo de desafio a Deus. Ele determina se esperar no Senhor. E no capítulo 2, verso 1, é exatamente isso que Abacuque ele vai fazer. Ele vai decidir no seu coração esperar no Senhor. Esperar a resposta do Senhor. E Abacuque, então, ele passa a esperar do Senhor. E todas as nações e sociedades injustas, no fim, iriam cair. E o oprimido teria a última palavra. É isso que nós vemos em Abacuque, capítulo 2,
versículos 2 ao versículo 20. Porém, todavia, contudo e entretanto, até que aquela nação que estava oprimindo o povo de Deus viesse a ser castigada, Abacuque precisava viver como um homem de fé. Talvez Abacuque não estivesse enxergando lá no final, mas ele teria que acreditar nos propósitos e nos planos eternos de Deus. Portanto, independente do que viesse ou do que viesse a acontecer no futuro imediato ali de Abacuque, apesar de que os babilônios iriam enfrentar o povo de Judá, por mais que os babilônios viessem então a oprimir o povo, Abacuque, ele deveria se regozijar no Senhor e esperar na justiça eterna de Deus. É isso que nós vemos em Abacuque, capítulo 3, do verso 16 ao verso 19. Desse modo, meus irmãos, por pior que sejam as adversidades de nossas vidas, nós devemos confiar e descansar no Senhor. Por pior que seja a situação adversa a qual o nosso país, o Brasil, e por pior que seja as adversidades que a China, que a Itália, que a Espanha, que Portugal, que a França, que todos os outros demais países têm enfrentado, nós ainda devemos esperar com fé no Senhor. Nós devemos ainda confiar na graça e na misericórdia do Senhor. Portanto, todo esse contexto, queridos, ele nos prepara para nós chegarmos aqui no capítulo 3 do profeta Abacuque. Porque ao longo de todo o livro, parece que o profeta Abacuque ele passou por um processo de amadurecimento. Que apesar das crises, Deus foi utilizando esses momentos para poder trazer amadurecimento e crescimento ao profeta. Nesse sentido, sabemos que aqui nesse mundo, se somos discípulos de Cristo, nós vamos passar por aflições. Como nos diz João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, mas para nós termos essa fé, para nós termos essa confiança e essa esperança no Senhor de que queremos vencer o mundo, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. E só tem um meio, uma forma de você ter comunhão com Deus. É por meio e através da pessoa e da obra de Cristo. É você recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas também, quando você passa então agora a buscar esse Deus por meio da oração. E o tema o qual nós iremos refletir nesse breve momento é o seguinte: uma oração para momentos de crise. Uma oração para momentos de crise. Esse é o tema o qual nós iremos refletir nesse momento. E em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que aprender, que eu e você nós temos que aprender nesse elemento de uma oração para momentos de crise é adore a Deus. Em primeiro ponto, adore a Deus. Em toda e qualquer circunstância, adore a Deus. O primeiro subtópico que nós vamos refletir também é reconheça quem Deus é. O profeta Abacuque, ele reconheceu quem Deus era. Quando nós olhamos no versículo 2, Abacuque ele vai iniciar a sua oração dizendo que ele sabia das coisas que Deus estava fazendo, que Deus tinha feito. E esse saber do profeta Abacuque era por meio das declarações do que, quando ele diz no verso 2, me sinto alarmado. Primeiramente, queridos, eu quero trazer à memória minha e sua o que fez o profeta Abacuque se sentir alarmado. Algo que o profeta fala para Deus, que deixou o coração dele alarmado, pasmo, foi o fato, querido, de Deus permitir que um povo ímpio, um povo pecador, um povo mau, pudesse então levar em um futuro próximo o povo dele para o cativeiro. Ou seja, o Deus que ama o seu povo, que cuida do seu povo, que tem uma proteção ímpar para com o seu povo, ele permitiu que esse povo, ou seja, o reino do sul, o reino de Judá, viesse a ser oprimido e viesse a sofrer assim como o reino do norte, ou o reino de Israel sofreu. Nós, queridos, precisamos entender que o nosso Deus, ele é amor sim, mas ele é justiça e é juízo. E o povo de Deus, ele foi castigado, o povo de Israel, ele foi castigado porque eles estavam sendo desobedientes ao Senhor. E agora, o povo de Judá, eles também seriam castigados porque eles não estavam vivendo do jeito e da forma que deveriam viver.
É com esse contexto na cabeça, queridos, que o profeta Abacuque então diz: me sinto alarmado, no verso 2, a parte A. Em outras palavras, alarmado quer dizer eu me sinto temeroso, eu tenho reverência, eu tenho medo desse Deus. Nesse sentido, o profeta Abacuque é como se ele estivesse olhando para tudo que Deus fez no decorrer da história e ele estivesse dizendo que ele sentia e sente medo, temor, tremor, ao ponto de reverenciar, ao ponto de honrar, de glorificar o nome de Deus no início de sua oração. Queridos, muitas vezes nós esquecemos de fazer isso. Nós muitas vezes chegamos diante de Deus com uma lista de pedidos, esquecendo de primeiramente exaltar e glorificar o nome do Senhor. O profeta Abacuque nos ensina que primeiramente nós deveremos reconhecer quem é o Senhor. Em nossa adoração a Deus, nós devemos reconhecer quem é o Senhor. Mas, nos versos 3, a parte B, até o versículo 7, nós devemos reconhecer a glória do Senhor. Esse é o segundo subtópico, o qual nós iremos refletir. Capítulo 3, verso 3, parte B, até o versículo 7. Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o santo. Aqui no versículo 3, o profeta ele reconhecia que Deus vem e virá em direção ao seu povo. No verso 3, Temã e o monte Parã, essas localidades elas apontam em direção ao Sinai, ou seja, elas apontam para o Deus do Sinai, o Deus da aliança que está presente ali no meio daquele povo. No verso 4, ele vai dizer que o resplendor, ou seja, o seu brilho, o brilho do Senhor sobrepõe a luz do sol que ele mesmo produz, ou seja, o seu brilho sobrepõe a tudo e a todos. A glória do Senhor, querido, sobrepõe a tudo e a todos. O poder, a majestade, a grandeza do Senhor. E no verso 5, aqui ele faz uma referência à peste ou à pestilência para poder recordar algumas das pragas trazidas à comunidade egípcia. Aqui no verso 5, o profeta Abacuque traz a memória daquele povo, um castigo de Deus sobre o povo, porque o povo fazia o que não agradava ao Senhor. Mas eu e você, em nossa oração, nós então devemos adorar a Deus, nós então devemos reconhecer quem é o Senhor, nós devemos então reconhecer a glória do Senhor, a majestade, o poder e a grandeza dele, e o subtópico C nos diz que devemos reconhecer a vinda do Senhor. Capítulo 3, verso 3, a parte A, ao verso 8. Reconheça a vinda do Senhor no capítulo 3, verso 3, a parte A, e o capítulo 3, do verso 8 ao verso 15. Aqui, queridos, Deus dá uma perspectiva sublime a Abacuque, que o faz conectar eras. Uma das melhores foram de ser encorajado e relembrar os feitos gloriosos de Deus no passado. Mas só vale lembrarmos os efeitos de Deus no passado se nós crermos que Ele pode repeti-lo no presente. Abacuque recobra a sua fé, porque consegue colocar os olhos tanto no passado quanto no futuro. A sua fé, a fé de Abacuque, permite a ele trazer o futuro para o presente. Tudo isso, tanto o passado quanto o futuro, se faz muito reais ao meio do presente daquele profeta. Por isso, em sua oração, o profeta reconhece que o seu Senhor veio, que ele vem e que ele virá. Desse modo, meu irmão, minha irmã, é retratado aqui nessa visão Deus como um poderoso guerreiro. Aqui observe as referências relacionadas à montagem, a Deus a montar cavalos, a carruagem, verso 8, verso 15, assim como usar flechas e lanças no verso 9, verso 11, verso 14, que vem para destruir os seus inimigos e livrar o seu povo de forma semelhante a alguns eventos do passado na história de Israel. O profeta Abacuque então tinha certeza de que em sua oração ele deveria reconhecer que o Senhor é o Deus Yahvé, é o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso, que ele viria para salvar o seu povo. Ah, queridos irmãos, nós temos que ter essa plena certeza e essa plena confiança de que ao adorarmos ao Senhor, nós devemos reconhecer quem Ele é, devemos reconhecer que Ele virá, devemos reconhecer a glória do Senhor, devemos reconhecer o seu poder. Em nome de Jesus, quando você for orar ao Senhor,
glorifique, exalte e bendiga o nome dele, porque ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Esse é o primeiro ponto que nós vimos. Em segundo lugar, nós veremos peça a Deus. Depois então da adoração, Abacuque ele faz duas petições. A primeira petição que Abacuque ele vai fazer é o que nós vemos no subtópico A. Aviva seu povo, Senhor. Nós podemos encontrar isso no capítulo 3, verso 2, a parte B. O pedido de renovação agora é que Deus, após trazer juízo sobre Judá, para que ele pudesse então avivar o seu povo. E a expressão no decorrer dos anos, ela se refere ao período entre os dois juízos proferidos por Deus, a Judá e a Babilônia. Abacuque então pede a Deus que nesse período ele revigore o seu povo. Avivamento, queridos, é um tema muito mal compreendido na igreja brasileira. Alguns acreditam que avivamento está relacionado a dons espirituais, a estilo litúrgico, a fortes emoções, a grandes multidões e muitas decisões para Cristo. Então isso as pessoas acreditam que é um verdadeiro avivamento. O avivamento é obra divina. Aí, historicamente, avivamentos foram precedidos por muita perversidade. Abacuque pediu avivamento após amargar a perversidade de Judá e da Babilônia. De certa forma, Deus atendeu a oração de Abacuque, pois ele revelou a Jeremias que traria o povo de volta da Babilônia. E como resultado do cativeiro babilônico, os judeus nunca mais cairiam no seu pior pecado, que era o pecado da idolatria. Queridos irmãos, quando Deus visita o seu povo com reavivamentos, é imprescindível que o povo traga um espírito de quebrantamento, que o povo se arrependa de fato e de verdade. Abacuque estava assim, quebrantado, pasmo diante da glória e do poder do Senhor, diante dos seus feitos, e ele clamou por avivamento a partir de um profundo zelo pelo nome do Deus e pela sua reputação. Abacuque, ele clama a Deus por avivamento. Tem alguns textos que nos mostram, como por exemplo o Salmo 85, verso 6, porventura não tomarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Salmo 119, verso 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Depois, no Salmo 119, verso 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. São textos que corroboram com essa ideia do avivamento. Queridos, peça para que Deus possa avivar o seu coração, peça para que Deus avive a sua fé, para que Deus renove, restaure as suas forças físicas, emocionais, espirituais, peça para que Deus avive a obra do povo dele. Ele tem um propósito, um projeto, um objetivo em todas as coisas. Então, em nome de Jesus, clame para que o Senhor venha a avivar a obra dele aqui no Brasil e em todo o resto do mundo. Não seja um crente frio, não seja um crente morno, independente da situação adversa a qual você e o nosso país e o nosso mundo está enfrentando. Não seja um crente morno, não seja um crente frio, mas seja um cristão avivado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Como nos diz em Apocalipse, no capítulo 3, verso 15 a 16, nos diz: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim, porque és morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor Jesus Cristo estava direcionando essas palavras para a igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, não seja frio nem morno, mas seja avivado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Esse é o desejo do meu coração para você. Peça para que Deus avive o seu coração. Peça para que Deus tire o legalismo, o perfeccionismo, o individualismo do seu coração. Peça para que Deus tire o farisaísmo, peça para que Deus tire todas essas mazelas do mundo que nos cerca e que te impeça de você de fato, de verdade, viver uma vida que agrade ao Senhor. Esse foi o primeiro pedido de Abacuque dentro da sua oração, que era para Deus avivar a tua obra. Mas o segundo pedido, que é o segundo subtópico desse ponto, que é: lembra-te da misericórdia. O segundo pedido aqui de Abacuque, queridos, é por misericórdia. Na tua ira, lembra-te
da misericórdia, capítulo 3, verso 2, a parte C. Abacuque, que ele faz menção da ira de Deus por 3 vezes na sua oração. E essa ira se refere ao juízo de Deus sobre Judá. O profeta, ele ora para que o juízo de Deus seja diminuído. O Abacuque sabia que o julgamento era iminente, que o julgamento de Deus iria acontecer sobre o povo de Judá. Não havia mais exortação de arrependimento e Deus não iria mais ouvir a intercessão do povo por arrependimento, mas Deus iria trazer juízo e condenação e ira sobre aquele povo. Todavia, Abacuque, ele clamava a Deus por misericórdia, porque ele sabia que o seu Deus é justiça, ele é juízo, mas ele também é amoroso e é misericordioso. Sabendo disso, nós devemos clamar a Deus por misericórdia. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 22 e verso 23, nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ela não tem fim. Grande é a tua fidelidade. Queridos, não é sem razão que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Em suas orações, clame e peça para que Deus venha te socorrer e te aliviar do sofrimento. Peça para que Deus venha ter misericórdia de você. Quando estiver orando, peça para que Deus então aviva a obra dele, mas peça também para que ele tenha misericórdia de você. Devemos orar e pedir para que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, para que Deus tenha misericórdia do mundo todo, que está sofrendo aí com essa pandemia, que está sofrendo com diversas situações. Devemos orar e clamar ao Senhor. Esse é o segundo ponto. Em terceiro lugar, nós veremos: receba de Deus. Em uma oração, em momentos de crise, você vai adorar a Deus, que é o primeiro ponto que nós vimos. Depois você vai, agora, em segundo lugar, como nós acabamos de ver, você vai pedir ao Senhor, você vai pedir a Deus. E em terceiro lugar, você vai receber de Deus. E o que você vai receber de Deus? Capítulo 3, verso 16, a parte A, vai nos mostrar que você vai receber temor. No final de sua oração, o profeta Abacuque, ele diz que ao contemplar então a grandeza, o poder desse Deus, ele diz: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Os lábios de Abacuque tremeram. Os lábios de Abacuque sentiram a presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, verso 1 ao 7, depois de contemplar também a santidade, a grandeza e o poder de Deus, o profeta Isaías, ele então reconhece a sua miserabilidade, ele reconhece a sua pecaminosidade. Nesse sentido, Moisés, quando escreve em Êxodo, no capítulo 19, verso 16 ao verso 18, ele nos diz: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o mar, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Queridos, se até os montes tremem diante do nosso Deus, imagine nós. Imagine Abacuque. Nós devemos ter temor e tremor diante de Deus. Quando você adora a Deus, quando você eleva a Deus em oração, quando você pede a Deus, você pode ter absoluta certeza que Ele pode trazer no seu coração temor e tremor. Por isso, em nome de Jesus, confie no Senhor e peça para que Ele traga tremor no seu coração. Mas também, quando nós oramos e adoramos ao Senhor, Ele pode trazer ao nosso coração fé. E fé foi o que aconteceu com Abacuque no capítulo 3, verso 16, a parte B até o verso 19. Aqui
Abacuque, se antes, no início do capítulo 2, verso 1, ele estava então agoniado e angustiado com algumas situações, agora ele espera confiante no Senhor. O profeta sabia que Deus iria castigar o seu povo, mas ele continuava a crer e a confiar na aliança graciosa de Deus. Por isso, Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abacuque não estava vendo o livramento de Deus, mas ele tinha a plena e absoluta certeza de que Deus poderia livrar ou sustentar o seu povo. Nós talvez não estejamos vendo o livramento de Deus com os nossos olhos visíveis, mas pela fé nós podemos crer e ter a plena e absoluta certeza de que o Senhor cuida de nós. Mas, quando nós oramos e adoramos ao Senhor, receba de Deus também a alegria, verso 18, no capítulo 3, verso 18 de Abacuque. Se alegrar em Deus quando as coisas estão bem é fácil, mas quando se alegrar em Deus quando as coisas estão difíceis, quando tudo parece estar perdido, querido, não é tão fácil, não é tão simples. O profeta Abacuque, ele quer dizer que apesar da desolação da terra, estava ali tão próximo, ele ainda se alegrava no Senhor, ele ainda confiava, ele ainda acreditava em Deus. Corroborando com isso, Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11 ao verso 13, ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, tanto na alegria quanto na tristeza, quanto na riqueza, quanto na pobreza. A alegria de Paulo era independente das circunstâncias. A alegria de Paulo era porque ele sabia em quem ele poderia crer. E apesar das adversidades, nós ainda podemos ter alegria no Senhor Jesus. Precisamos recobrar a nossa fé, a nossa alegria e a nossa confiança em Cristo. Por falar em confiança, no verso 19 é exatamente isso que o autor vai nos dizer. No capítulo 3, verso 19 de Abacuque, que nos diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Essa alegria, ela andava de mãos dadas com a confiança. Mesmo sem provisão, Abacuque confiava no provedor. Essa era a confiança de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 22. Essa tem que ser a minha confiança e a sua confiança nos dias de hoje. Para concluir, gostaria de relembrar com você a pergunta que eu fiz no início. Uma das perguntas que eu fiz foi: o que te motiva nessa vida? O que te traz alegria? E nós elencamos algumas questões, como por exemplo, a sua esposa, os seus filhos, os seus bens, um carro, uma fazenda, ou coisas dessa natureza. E aí a segunda pergunta foi: e se Deus tirasse tudo aquilo que te traz alegria e que te motiva? Será que ainda assim você continuaria a se alegrar no Senhor? Será que ainda assim você confiaria no Senhor? Nós vimos, queridos, que o profeta Abacuque tinha plena e absoluta certeza de que Deus poderia sim dar a ele motivo de alegria, motivo de viver. Como ele nos diz aqui no capítulo 3, no versículo 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra um povo que nos acomete. Aí agora vem a esperança dele, a confiança dele em Deus no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento,
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É como se o profeta estivesse, ainda que me falte o emprego, ainda que me falte o trabalho, ainda que me falte renda, ainda que me falte as coisas básicas que eu preciso para viver, eu ainda me alegro no Senhor, eu ainda confio no Senhor. O desejo do meu coração é que no nome de Jesus, você ainda possa se alegrar no Senhor, a despeito de toda e qualquer circunstâncias adversas que estejamos vivendo. Por isso, aplicando o que nós vimos hoje na minha vida e na sua vida, adore a Deus por meio da oração e do louvor. Querido, adore a Deus constantemente, em todos os momentos, glorifique ao Senhor. Iniciamos o culto de hoje falando no Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então louve, exalte e glorifique a Deus. Em segundo, peça para que Deus reacenda a chama do seu coração. Peça para que Deus possa avivar a obra dele no seu coração. Peça para que Deus, em terceiro lugar, venha voltar, fazer com que o teu coração volte às práticas do primeiro amor. Peça para que Deus coloque no seu coração o amor pelas primeiras obras, o amor primeiro que Ele lhe concedeu. Querido, em nome de Jesus, volte às práticas do primeiro amor. Mas em quarto lugar, descanse, entregue tudo nas mãos do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte a vide no campo, se alegre e confie no Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança. Tenha plena e absoluta certeza que uma oração para momentos de crise vai ser uma oração que vai adorar a Deus, vai ser uma oração que vai pedir a Deus, vai ser uma oração que vai receber de Deus. Tenha plena e absoluta certeza de que Deus, Ele está com os olhos abertos e com os ouvidos também para ouvir a sua voz. Então ore, coloque-se diante do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus e eterno Pai, nós colocamos esse culto a Deus na presença do Senhor. Nós queremos, no nome de Jesus, exaltar, glorificar e bendizer ao Senhor. E queremos, Deus, que o Senhor nos ensine a orar. Queremos, ó Deus, que o Senhor possa, então, nos ensinar a confiar e a esperar no Senhor, mesmo em momentos adversos das nossas vidas. Nos ajude a esperar e a confiar em Ti. Perdoe-nos e nos ajude a, no decorrer dessa semana, vivermos de uma forma que agrade, que honre e glorifique ao Senhor. Agora, irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as ternas consolações, ó Deus, do Teu Santo Espírito, esteja sobre todo o Teu povo, em toda a face da terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.